Aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto bastante necessário de a gente saber. Muita gente confunde o que é amor e o que é desejo. Existe uma diferença entre amor e desejo? Será que fazem parte um do outro? Existe amor sem desejo? Ou ao contrário, existe desejo sem amor? Essa pergunta se complica muitíssimo, ainda mais quando a nossa sociedade ela prima por um contrato de casamento, falando mais sobre as religiões que primam por um contrato de casamento que é para toda a vida, como se diz aquela frase famosa, até que a morte os separe. Né? Então, é interessante explicar e diferenciar algo que é amor e algo que é desejo. Primeiro eu queria falar com você sobre a emoção chamada amor. A gente fala sobre amor e logo nos remete automaticamente ao amor de namorados, ao amor de um casal, ao amor sexual. Mas o amor, para quem não sabe, é uma das 6 emoções mais importantes que nos levaram a ficar vivo enquanto raça humana, a perpetuar enquanto raça humana até hoje. Por que isso? O ser humano, ele é o animal que nasce mais desprotegido que existe em toda a Terra. Ou seja, enquanto outros animais, eles já nascem prontos para caçar, prontos para ir atrás da sua presa, de se alimentar, de se virar sozinho, o ser humano, se ele nasce, vamos supor, e é deixado sozinho, sem cuidados, ele naturalmente morre por falta de condições físicas de ir atrás do seu alimento. Então, durante a evolução da raça humana, foi tão importante esse sentimento de amor, que quer dizer uma preocupação em cuidar da outra pessoa. Aquele olhar que você tem e você enxerga uma pessoa passando necessidade, ou necessitando de carinho, ou necessitando de alguma coisa, e você tem aquele impulso de ir ali ajudar a pessoa. Isso pode se manifestar com amigos, isso pode se manifestar também com um companheiro ou companheira, mas isso foi fundamental para a existência do ser humano. Porque a mãe, quando o filho nasce, tem esse sentimento profundo de amor, e que se não fosse por esse sentimento profundo de amor, o filho não teria como sobreviver. A gente poderia resumir o amor como uma vontade de ver o outro feliz. Ponto. Não importa se de um modo que para mim não vai ser satisfatório, não importa se longe de mim, não importa se perto de mim, não importa se me favorecendo. O amor é esse sentimento. Muitas vezes, assim, eu acho que o melhor exemplo para dar como amor seria de mãe e pai em relação aos filhos. Aquela coisa que se ouve tanto, assim, eu me atiraria na frente de um caminhão para salvar o meu filho. É esse sentimento de querer o bem da outra pessoa
Muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes querer o bem da outra pessoa acima do próprio bem. Isso é amor. Desejo é diferente. Por quê? Vamos lá. O desejo, ele é algo que é como, por exemplo, uma pessoa está com fome e vê uma lasanha. Vamos dizer que a pessoa é enlouquecida por lasanha. A pessoa olha, a pessoa deseja aquela lasanha e a pessoa pode ter aquela lasanha ou pode não ter, pode ser da casa do vizinho que veio o cheiro e ela não pode ter acesso àquela lasanha, mas se ela for para um buffet e comer aquela lasanha, ela vai se deliciar, sem dúvida, porque ela tinha aquele desejo pela lasanha. E aí eu pergunto para vocês, o que vai acontecer à medida que ela comer a lasanha? Pode chegar num ponto, vai chegar num ponto que ela vai se saciar e não vai querer mais. Ou, dependendo da compulsão da pessoa, pode chegar num ponto que ela queira ver qualquer coisa na frente dela, menos uma lasanha. Olha, mas que estranho. Há meia hora atrás ela estava desejando uma lasanha. E é assim que funciona o desejo. O desejo, ele por si só, conceitualmente, ele nunca é plenamente satisfeito. Então, assim como pode acontecer esse desejo por uma comida, que é o mais corrido, digamos assim, acontece no dia a dia, também pode acontecer por uma pessoa em relação a outra. De uma pessoa não ter amor pela outra pessoa, mas ter desejo. E esse desejo, assim como com o desejo da comida, ele pode saciar a pessoa, ele pode momentaneamente cessar com aquele desejo, com aquele furor enorme, aquela coisa assim que ele precisa experimentar daquilo, mas o desejo tem por característica essas coisas, ou seja, primeiro, não vai atingir plenamente se satisfazer com isso, porque é desejo. E a segunda característica, em seguida que a pessoa saciar o seu desejo, vai acontecer um fenômeno de que a pessoa vai ficar com mais desejo ainda. Vamos pegar e voltar para a nossa analogia da lasanha. A pessoa comeu lasanha, não aguenta mais lasanha e tal. Daqui 1 hora ou 2, esse desejo pela lasanha vai voltar de uma forma assim, brutal. Então, assim, o desejo ele tem por característica, primeiro, nunca se satisfazer completamente. Segundo, cada vez que você tenta satisfazer esse desejo, vem mais por trás. E vem mais desejo, e mais desejo, e mais desejo. E mais insatisfeito você fica. Já o amor é o contrário. Quanto mais você exercita o amor, seja em relação a uma pessoa, seja em relação a um amigo, seja em relação a um animal doméstico, seja em relação a alguém que está necessitado de dinheiro, necessitado de comida, cada vez que você exercita esse amor, você tem mais amor ainda para dar.
não é algo que gasta, não é algo que não preenche. Pelo contrário, é exatamente o contrário do desejo. Enquanto o amor, cada vez que você dá, você tem mais para dar, o desejo, cada vez que você tenta aplacar, você tem mais fome de desejo que não vai ser aplacado. Não sei se eu fui claro com esses exemplos. Né? No fim das contas, o que acontece? Em relação ao desejo, ele vai causar um enorme prazer primeiro, um prazer momentâneo imenso, mas a médio e longo prazo vai causar uma sensação de irritação, uma sensação de que tu quer procurar mais do que aquilo que tu buscou. Tu quer saciar de uma forma mais intensa do que tu saciou o desejo. Depois de saciar o desejo, tu vai ter mais fome de desejo. Em compensação, o amor, cada vez que tu saciar essa necessidade que a gente tem, porque sim é uma necessidade de cuidar de outra pessoa, tu não vai ter a mesma sensação. Tu não vai precisar, se tu faz uma doação de R$100 para gente necessitada, tu não vai ter loucamente uma necessidade de fazer uma doação de R$500. Não. Tu vai ficar satisfeito com aquilo vai te trazer uma satisfação não tão louca como a satisfação do desejo que o desejo traz, mas vai te trazer uma satisfação mais constante. Ou seja, falando assim, a curto prazo, saciar o desejo traz uma bomba e te mexe contigo, te desorienta, mas depois volta de novo, ou mais forte, aquela vontade de saciar aquilo. O amor não. O amor, essa vontade de ver o outro feliz, ela é algo que a médio e curto prazo ele permanece, ele é muito mais estável. Ele é uma alegria que não é tão explosiva quanto a do desejo, mas é uma satisfação, uma alegria mais constante, mais duradoura. Esse vídeo eu acho muito importante fazer porque muitas vezes na nossa cultura a gente se refere como amor e desejo como se fosse a mesma coisa, e não é. E pode acontecer pela mesma pessoa ou pelo mesmo objeto, você ter amor e desejo ao mesmo tempo. Ou também ter só amor ou só desejo. Uma coisa não impede a outra. O que sim é importante para a gente pensar nos nossos relacionamentos é que um sentimento ele é diferente e tem uma dinâmica completamente diferente do outro. Gente, se você gostou desse vídeo aí, deixa um like para nós, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, desejo o melhor para todos.